Muito bem, diácono, povo de Deus aqui presente. E mais uma vez, o povo que nos acompanha pelas redes sociais da paróquia. Então nós estamos aqui nesse lugar sagrado, Igreja de Santa Isabel de Portugal. Muito bem. Então, queridos irmãos, irmãs, cada celebração é a celebração. O nosso momento íntimo para com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E em cada celebração, a gente descobre a nossa missão, vai descobrindo a nossa missão. Ou pelo menos deveria, né? E descobrindo a nossa missão como filhos e filhas de Deus Pai. Veja bem, irmãos e irmãs, que poder Jesus concede a nós, aos missionários e às missionárias, poder de expulsarem os espíritos maus, poder para curar todo tipo de doença e enfermidade. Quando a gente fala de poder de expulsar os espíritos maus, os demônios, poder de curar todo tipo de doença e enfermidade, a gente vai num outro mundo e volta. Mas como, né? Esse poder é nosso, dado a nós, não qualquer uma pessoa que nos deu, mas o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo que nos confere esse poder. E temos capacidade para isso. E temos capacidade para isso. Se uma vez nós faz sempre esta unidade com Ele, mantendo a amizade com Ele. Se a gente, todo instante da nossa vida, se nós dar essa abertura no nosso ser pessoa para o Senhor, nós temos esses poderes, esta capacidade dada pelo nosso Senhor. Claro que para isso precisa a gente alimentar a nossa vida, não com coisinhas, não com disse-me disse, mas com Ele próprio, com o nosso Senhor, através da palavra, da sua palavra, Sagradas Escrituras, através dos sacramentos, de modo muito especial a Eucaristia. Ter isso na nossa consciência e no nosso coração, isso vai nos curando. Isso também vai expulsando de nós os espíritos maus e também colaborando para a cura do outro, da outra. Sinais, vamos nos tornando sinais de Deus na vida do outro,
na vida da comunidade. Jesus envia os discípulos, dá esse poder. Eles vão em missão anunciar a boa nova, o reino de Deus que está próximo, que é o próprio Jesus que está aí no meio deles, e dar esse poder. Estes fizeram e bem feito. Fizeram bem feito, é tanto que nós estamos aqui hoje. Acolheram esta graça de ser discípulos de Jesus, missionários, missionárias de Jesus. Deixaram o Espírito Santo conduzir, segundo o que Jesus ensinava. Hoje, somos nós, recebemos esta herança, e somos chamados, convocados, enviados para a missão, para anunciar o reino de Deus, a boa nova. Às vezes a gente não dá conta disso. Acha que viemos por acaso para esse mundo. Eu sou batizado por uma questão de família, porque é assim. Eu vou para a igreja porque é um momento que eu tenho que sair de casa. E enfim, não. Somos chamados para viver neste mundo por Deus. Temos uma missão aqui neste mundo, que é de viver o seu evangelho, de anunciar o seu evangelho. E Ele chama diariamente e envia sempre para anunciar a boa nova, não só em palavras, mas em gestos, atitudes, através do nosso comportamento. Então, nós somos chamados para ser esses missionários e essas missionárias, no meio onde a gente vive, na sociedade que a gente tem, que às vezes passa por tantos problemas, tantas dificuldades, por tantas coisas, por tantos males. E às vezes nós temos esse poder de expulsar, de curar, e às vezes a gente não dá tanto esse valor de expulsar. Ou seja, mas como padre, eu vou expulsar, como eu vou curar alguém? Como eu vou curar alguém que está doente, todo tipo de doença, de enfermidade? Eu não tenho essa capacidade. Temos sim. Foi Jesus que nos deu, assim como deu para os discípulos, a cada um e a cada uma de nós. Ou seja, a capacidade da gente ser o sinal dele, do seu amor, da sua paz, da sua bondade, no meio onde a gente vive. No meio onde a gente vive. Onde está pegando fogo, ao invés de jogar fogo, de acender, joga água, que não é a água, e que o fogo também não é fogo, mas a água que representando a palavra de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, e o fogo aqui pode dizer o que? Atiçar mais o que não presta na comunidade. Então, não isso, e se a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, ser esse sinal. E às vezes a gente confunde que expulsar demônio e ter alguém possuído por aí, dando pulo para lá e para cá, falando coisa com coisa, e achar que agora vamos ter o poder de expulsar e tirar o demônio. Às vezes a pessoa está precisando de um bom acompanhamento psicológico, espiritual, está desarranjada da vida devido à sociedade, à família e muitas outras coisas, e fica atribuindo ao demônio. E
expulsar o demônio das mentiras, da falsidade, da falta de compaixão, de amor, curar esses tipos de doença também, doentio, de falar mal dos outros e dizer para nós: eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu não posso fazer isso, eu tenho que aqui estar em mim e apresentar aquilo que eu sou, um cristão, ser esse sinal de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Aqui onde entra tudo isso, o expulsar os demônios, o curar as doenças. Quantas pessoas estão doentes, mas vai no médico, não acha doença? Falta de um bom conselho, de alguém que escuta. Então, coisas práticas do nosso dia a dia, e Jesus ensinava exatamente isso. Passa, anuncia, fala da bondade, ensina a viver a bondade. A casa, o coração que não cabe a bondade, que não cabe o perdão, a misericórdia, a bondade do céu, o reino dos céus. Não insiste, vai mais adiante. Vai mais adiante. Que alguém está aguardando, esperando, para ouvir a mensagem e para aprender e viver esta mensagem no dia a dia. Não é que eles iam fazendo acontecer e pronto, ficava por aí. Não, o sentido aqui está de fazer parte da comunidade, ensinar o povo a viver na intimidade com Deus, na graça com Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesses dias da manhã em diante, vocês, missionários da comunidade, daqui a pouco vai receber a bênção do envio e a bênção dos andores, tem esse mesmo papel, em pequena proporção, em relação aos discípulos, mas é a capacidade, o momento que Deus concede a vocês, de anunciar o reino dele, a boa nova, de casa em casa, durante 30 dias. E vai ser esse momento, sim, de cura, de libertação, vai ser esse momento, sim, de expulsar os demônios. Quantas pessoas nas santas missões não voltam para a comunidade? Quantas pessoas que nessas orações, nas casas, estão lá tristes, sofrendo, passando por diversos problemas pessoais, comunidade, família. E esse momento é um momento de graça, desta oração na casa, de bênção, que ajuda as pessoas a nortear sempre para o bem. Mas não vai com essa pretensão. Faça a sua missão, leva a mensagem, deixa ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque a obra é dele. Deixa acontecer a obra. O que cabe a você e a cada um de nós é levar a mensagem, testemunhar, anunciar o reino de Deus, a boa nova, a palavra de Deus. E assim fala também para nós as outras duas leituras, né? O profeta Isaías faz essa comparação da palavra de Deus, o anúncio, como a chuva que cai da terra, que molha, que faz nascer, que o homem, a mulher do campo planta, germina, vai dar frutos. Assim é a palavra de Deus no coração e na nossa vida, quando a gente acolhe. Não volta para ele vazia. Não volta para ele vazia. Volta fecundo. E nós temos consciência disso. E temos consciência que somos esses mensageiros do Senhor, anunciadores da palavra de Deus. E São Paulo diz aos Romanos: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Todos que ouvem a palavra de Deus, que escutam a palavra de Deus, não se confunde, não se deixa levar por qualquer barulho, não se deixa levar por qualquer coisa, ser enganado por qualquer coisa, mas continua firme,
seguro, porque alimenta a vida com a palavra de Deus. Porque ele diz, a palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A dificuldade é a gente descobrir que a palavra de Deus está na nossa boca e no nosso coração. Porque é tanta coisa que a gente dá atenção e deixamos a palavra de Deus de lado. E é crendo, confessando, que vai acontecendo a missão e a gente vai nos salvando a gente e quem a gente ajuda também através da missão. Não somente desta missão redentorista, mas da missão de ser cristão, de ser cristã, de ser esse remédio de Deus na vida das pessoas, na vida doentia, da sociedade doentia que a gente tem, de ser esse remédio de Deus que anuncia e vive a palavra de Deus. A fé depende, portanto, da pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Então, coragem, anuncia, prega a palavra de Deus nesses encontros, nas casas onde vocês vão evangelizar, anunciar. Fala da bondade de Deus. Não fica preocupada com o que vai falar. Claro, lê antes, olha antes, mas deixa ser conduzido, conduzida pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Que seja feita sempre a vontade dEle. Que Deus ajude a todos nós, a cada dia, ser esse sinal de Deus, ser essa palavra de Deus no meio onde a gente vive, levando sempre a bondade, o amor de Deus, a concórdia, o bem para o mundo que acontece tantas coisas ruins, tantas coisas do mal. Que assim seja. Amém.